Olá, bem-vindo ao canal Escuridão do Além. Aqui, você encontrará coletâneas assustadoras e emocionantes que o levarão a lugares sombrios e misteriosos. Nossos talentosos narradores dão vida a essas histórias e relatos, transportando você para mundos de terror e suspense. Se você é um fã de relatos de sobrenatural ou apenas gosta de sentir um frio na espinha, este é o lugar para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Também não se esqueça de dar um like no vídeo e compartilhar com seus amigos. Coletânea de relato de assombração 02. O assombro da Casa da Colina. Eu sempre fui fascinado por histórias de fantasmas. Quando era criança, adorava ouvir meus pais contarem histórias sobre as assombrações que eles tinham visto ou ouvido falar. Eu ficava imaginando como seria ver um fantasma de verdade. Quando eu era adolescente, minha família se mudou para uma nova casa. A casa era grande e velha, e tinha uma atmosfera estranha. Eu sempre sentia que alguém estava me observando, mesmo quando estava sozinho. Uma noite, eu estava acordado na cama, quando ouvi um barulho vindo do corredor. Eu me levantei e fui investigar. O corredor estava escuro, mas eu podia ver uma figura se movendo para o final do corredor. Eu segui a figura até o final do corredor, e vi que era uma mulher. Ela estava vestida com um vestido branco, e tinha o cabelo longo e preto. Ela estava olhando para mim, e seus olhos estavam cheios de tristeza. Eu fiquei congelado de medo. Eu não sabia o que fazer. A mulher começou a se aproximar de mim, e eu senti um calafrio na espinha. Eu estava prestes a correr quando a mulher falou. "Não tenha medo", ela disse. "Eu não vou te machucar." Eu olhei para ela, e ela sorriu. "Eu só queria te dizer que estou bem", ela disse. "Eu não estou mais sofrendo." E então ela desapareceu. Eu fiquei parado no corredor por um longo tempo, tentando entender o que tinha acontecido. Eu não sabia se tinha visto um fantasma ou se tinha sido apenas uma alucinação. Mas uma coisa eu sabia: a mulher do corredor não era uma ameaça. Ela estava apenas tentando me dizer que estava bem. Desde então, eu nunca mais vi a mulher do corredor. Mas eu ainda penso nela às vezes. Eu me pergunto se ela ainda está lá, esperando por alguém para lhe dizer que está bem. O encontro com o vulto. Há alguns anos, tive uma experiência inexplicável que me fez questionar a realidade ao meu redor. Foi um encontro com um vulto misterioso que ainda me deixa arrepiado só de lembrar. Era uma noite chuvosa e escura. Eu estava voltando para casa após uma longa jornada de trabalho. Enquanto caminhava pela rua deserta, senti uma presença estranha, como se estivesse sendo observado. Meus passos se tornaram mais rápidos, mas o medo continuava a crescer dentro de mim. De repente, um vulto negro surgiu à minha frente. Era uma figura alta e esguia, com olhos brilhantes que pareciam penetrar minha alma. Meu coração acelerou e um calafrio percorreu minha espinha. Tentei me afastar, mas meus pés pareciam presos ao chão. O vulto começou a se mover rapidamente em minha direção, deslizando pelo asfalto molhado. Senti um frio intenso ao seu redor, como se estivesse em contato com algo sobrenatural. Minha mente estava cheia de perguntas e medos, mas eu não conseguia articular uma palavra. Enquanto o vulto se aproximava, uma sensação de paz e calma começou a envolver meu corpo. A figura sombria parou a poucos metros de mim e, lentamente, desapareceu diante dos meus olhos. Fiquei paralisado, tentando entender o que havia acontecido. Depois desse encontro assustador, passei dias refletindo sobre o significado daquela experiência. Seria um espírito? Um ser de outra dimensão? Ou apenas uma ilusão criada pela minha mente cansada? Até hoje, não tenho respostas concretas. Mas uma coisa é certa: aquela noite mudou minha perspectiva sobre o mundo. Acredito que existem mistérios além da nossa compreensão, e que às vezes somos confrontados com o desconhecido. O silêncio do cemitério. Era uma noite fria e escura, a lua cheia brilhava intensamente no céu, iluminando o cemitério com sua luz prateada. O vento sussurrava entre as lápides, criando uma melodia sombria que ecoava pelo local. Caminhei lentamente entre os túmulos, lendo os nomes e as datas gravadas nas pedras. Cada uma delas contava uma história, uma vida que tinha sido vivida e agora descansava em paz. O silêncio era quase palpável,
como se o próprio ar estivesse segurando a respiração. De repente, um som suave me fez parar. Era o som de alguém chorando. Segui o som até uma lápide recente. Uma mulher estava ajoelhada ali, seu corpo tremendo com os soluços. Ela não parecia notar minha presença. Fiquei ali, observando-a de longe, sentindo uma tristeza profunda. O cemitério, pensei, não era apenas um lugar de morte, mas também de amor e memória. Cada lápide era um lembrete de alguém que tinha sido amado, que tinha deixado sua marca no mundo. Enquanto eu observava a mulher, uma sensação de calma me envolveu. O cemitério, com sua quietude e serenidade, parecia um santuário para aqueles que precisavam de um lugar para lamentar e lembrar. A mulher finalmente se levantou, enxugou as lágrimas e colocou um pequeno buquê de flores na lápide. Ela ficou ali por um momento, murmurando algo que eu não conseguia ouvir, depois se virou e saiu do cemitério. Fiquei ali por mais algum tempo, perdido em pensamentos. O cemitério, percebi, era um lugar de tristeza, mas também de paz. Era um lugar onde as pessoas podiam se despedir, expressar seu amor e preservar as memórias daqueles que se foram. Com a imagem da mulher se afastando, comecei a caminhar novamente, perdido em meus pensamentos. O cemitério estava silencioso agora, o único som era o sussurro do vento nas árvores. Passei por lápides antigas e novas, cada uma com sua própria história para contar. Algumas eram simples, outras eram elaboradas, mas todas tinham uma coisa em comum: eram monumentos de memória e amor. Enquanto caminhava, percebi que o cemitério não era um lugar para se temer, mas sim um lugar para se respeitar. Era um lugar onde a vida e a morte se encontravam, onde o passado e o presente se uniam. Ao deixar o cemitério naquela noite, senti uma sensação de paz. O silêncio do cemitério havia me ensinado muito sobre a vida, o amor e a memória. Enquanto eu caminhava para casa sob a luz da lua, sabia que nunca esqueceria as lições que aprendi naquela noite. O mistério do poltergeist. Há alguns anos, tive a oportunidade de testemunhar um evento inexplicável que ainda me assombra até hoje. Foi uma noite chuvosa e sombria, quando eu e minha família nos mudamos para uma antiga casa no campo. Pouco sabíamos que essa casa pacífica escondia segredos sombrios que estavam prestes a serem revelados. Logo após a nossa mudança, começamos a notar coisas estranhas acontecendo ao nosso redor. Objetos se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam sem explicação, e sons misteriosos ecoavam pelos corredores vazios. No início, tentamos ignorar esses eventos, atribuindo-os a meras coincidências ou ao vento. No entanto, à medida que os incidentes se tornavam mais frequentes e intensos, ficou claro que algo sobrenatural estava acontecendo. O fenômeno ficou conhecido como poltergeist, uma palavra alemã que significa espírito barulhento. O termo se encaixava perfeitamente na descrição do que estávamos vivenciando. O medo começou a se instalar em nossos corações, enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo e como lidar com isso. Contratamos especialistas em atividades paranormais para investigar a casa. Eles trouxeram equipamentos sofisticados e realizaram sessões de comunicação com os supostos espíritos. Durante essas sessões, testemunhamos objetos voando pelo ar, vozes sussurrantes e até mesmo escrita automática em paredes. O terror estava se intensificando, e nos sentíamos impotentes diante dessa presença invisível. À medida que os dias se transformaram em semanas, decidimos documentar tudo o que estava acontecendo. Gravamos vídeos, tiramos fotos e anotamos cada incidente paranormal. Queríamos encontrar respostas e, ao mesmo tempo, compartilhar nossa experiência com o mundo. Afinal, talvez houvesse alguém lá fora que pudesse nos ajudar a desvendar esse mistério. Enquanto a investigação continuava, começamos a descobrir pistas que nos levaram a acreditar que a casa estava assombrada por um espírito vingativo. Histórias sobre tragédias passadas e segredos obscuros vieram à tona, revelando um passado sombrio que havia sido enterrado por décadas. No entanto, mesmo com todas as evidências e testemunhos, muitas pessoas ainda duvidavam da existência do poltergeist. Afinal, como explicar algo que desafia a lógica e a ciência? Para nós, que vivemos essa experiência aterrorizante, não havia dúvida de que algo sobrenatural estava presente em nossa casa. No final, decidimos nos mudar daquela casa assombrada.
A experiência nos marcou profundamente, deixando cicatrizes emocionais que ainda não desapareceram completamente. O mistério do poltergeist permanece sem solução, mas nossa história serve como um lembrete de que há coisas além da nossa compreensão neste mundo. A Estrada dos Espíritos, uma jornada sobrenatural. Há algo misterioso e assustador sobre estradas solitárias à noite. E quando essas estradas são conhecidas por serem assombradas, a sensação de aventura e medo se misturam de uma forma única. Permita-me contar-lhe sobre a minha experiência na famosa Estrada Assombrada. Era uma noite escura e tempestuosa quando decidi me aventurar na Estrada dos Espíritos. A lenda dizia que almas perdidas e aparições assombravam esse trecho de estrada há décadas. Eu, curioso e corajoso, decidi enfrentar meus medos e explorar essa estrada lendária. Enquanto dirigia pela estrada deserta, sentia um arrepio percorrer minha espinha. Os faróis do carro iluminavam a escuridão, revelando sombras assustadoras nas árvores à beira da estrada. Era como se os espíritos estivessem espreitando, observando cada movimento meu. De repente, ouvi um barulho estranho vindo de debaixo do carro. Parei o veículo e saí para verificar. Foi quando ouvi sussurros suaves e arrepiantes ao meu redor. Olhei ao redor, mas não havia ninguém à vista. Era como se as vozes viessem de outro mundo. Decidi continuar minha jornada, embora meu coração estivesse acelerado. A cada curva da estrada, parecia que sombras se moviam rapidamente ao meu redor. Meus olhos cansados lutavam para distinguir a realidade da imaginação. De repente, uma figura pálida e translúcida surgiu à minha frente. Era um espírito, um espectro que parecia carregar um peso emocional intenso. Seus olhos vazios olhavam para mim, como se implorasse por ajuda. Sem pensar duas vezes, saí do carro e me aproximei do espírito. Senti uma energia fria e arrepiante ao meu redor, mas minha compaixão e curiosidade eram mais fortes. Perguntei ao espírito o que o mantinha preso naquela estrada assombrada. O espírito começou a sussurrar uma história triste de uma vida interrompida e injustiças sofridas. Era uma história de dor e tristeza que me tocou profundamente. Prometi ao espírito que faria o possível para ajudá-lo a encontrar a paz. Desde aquela noite, tenho voltado à Estrada dos Espíritos várias vezes. A cada visita, encontro novos espíritos e ouço suas histórias. Alguns estão em busca de vingança, outros procuram perdão. Eu me tornei um intermediário entre os mundos dos vivos e dos mortos, oferecendo conforto e esperança. A Estrada Assombrada deixou de ser apenas um lugar de medo e mistério para mim. Agora, é um espaço de conexão e compreensão. Através dessas experiências sobrenaturais, aprendi a importância de ouvir e ajudar aqueles que estão presos entre dois mundos. Se você é corajoso o suficiente, eu o convido a explorar a Estrada dos Espíritos e descobrir por si mesmo as histórias arrepiantes e emocionantes que ecoam ao longo do caminho. Mas esteja preparado para encontrar mais do que apenas medo. Esteja pronto para encontrar compaixão, empatia e um novo entendimento sobre a vida e a morte. Obrigado por ouvir o nosso canal Escuridão do Além. Esperamos que você tenha gostado dos relatos e histórias e que elas tenham levado você a lugares sombrios e misteriosos. Agradecemos sua escolha pelo nosso canal e esperamos que você volte em breve para mais relatos e histórias assustadoras. Até a próxima!